Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 32. 2 Crônicas, capítulo de número 32. Nós vamos ler a partir do versículo 1. A leitura é um pouco extensa, mas eu creio que é necessário para você entender o que Deus quer ministrar no seu coração nessa noite. Assim diz a palavra do Senhor: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-la. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, um grande grupo se juntou e fechou todas as fontes e o riacho que atravessava a região, e eles diziam: por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro, construiu torre sobre ele, construiu um outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou o Milo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. O povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas tropas estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele o está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que removeu os santuários locais e altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar a terra deles das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados separaram para a destruição, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de nação alguma ou reino de algum jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus, o Senhor, e Ezequias, o seu servo. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e dizendo contra ele: como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, assim o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. O Senhor enviou um anjo
que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. Certo dia, ao entrar no templo do seu Deus, alguns dos filhos o mataram à espada. Amém? Nós lemos aqui, segundo Crônicas, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 21, e eu quero trazer o contexto histórico dessa história que nós acabamos de ler. Ezequias foi convocado a ser, e chamado a ser o rei de Judá, que era o reino do sul de Israel. O povo já havia se dividido, 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. As tribos do norte já estavam sob comandos estrangeiros, e as 2 tribos do sul, elas estavam sobre o reinado de Ezequias. Quando Ezequias retoma e se torna rei de Israel, rei de Judá, ele resolver um grande problema e um grande impasse que havia em Judá. O povo de Judá adorava deuses pagãos, estava se contaminando com culturas pagãs. Eles haviam deixado de adorar o Deus de Israel e contaminaram e profanaram o templo, o altar. Então havia adoração a vários deuses. O povo estava perdido, politicamente falando, culturalmente falando, religiosamente falando. O povo estava contaminado com outras culturas, com outros meios. Então Deus levantou esse homem chamado Ezequias. O nome Ezequias significa força de Deus, ou Deus tem fortalecido. E ao assumir o trono de Judá, Ezequias começa a limpar tudo aquilo que está errado. E a primeira coisa que ele faz é restaurar as portas do templo que haviam sido destruídas. Ele chama os levitas e os sacerdotes e santifica a vida deles para que o altar não fosse mais profanado, para que ao subir, ou para que quando houvesse adoração, não houvesse adoração que profanasse o nome de Deus. Então ele santificou a vida dos levitas, santificou a vida dos sacerdotes, restaurou a porta do templo, restabeleceu o culto, para que o culto fosse teocêntrico, para que o culto fosse a Deus, para que o culto não fosse aos homens, para que o culto não fosse pagão, para que não houvesse paganismo ali. Então ele restabelece o culto e restabelece a Páscoa, para mostrar o seguinte: nós não podemos esquecer do que Deus já fez por nós. Nós precisamos relembrar todos os anos de quem é Deus em nossas vidas, que nós ficamos presos 400 anos no Egito, mas Deus nos livrou, e Deus trouxe salvação para nós, e o nosso povo é o povo de Deus. Ele destruiu todos os ídolos, ele restaurou o dízimo e a ação social, e fez com que Judá se tornasse uma nação, ou um povo, ou um reino, que adorasse o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Então Ezequias tomou decisões no início do seu reinado, e esse reinado começou a ser um reinado conhecido por Deus. Deus começou a se agradar das obras de Ezequias, e já em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1, diz o seguinte: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-la. E aqui eu estou falando de um rei poderoso e de um povo poderoso. Nós estamos falando dos assírios. E Ezequias, ele tinha arrumado toda a casa, a adoração estava correta, eles estavam adorando a Deus. E de repente, no meio da fidelidade, veio o ataque. E isso é a primeira coisa que eu quero falar para você aqui. Quando você é fiel a Deus, não significa que o diabo não vai te atacar. Quando você é fiel aos princípios da palavra do Senhor, não significa que a vida vai ser tranquila e que nada demais vai acontecer. Quando você se posiciona em prol do reino de Deus e da palavra do Senhor, para cumprir aquilo que Deus tem na sua vida, o inimigo de Deus vai atacar você e vai atacar a sua casa por conta da sua fidelidade. Isso significa que você não deve parar de adorar a Deus, parar de ser fiel com medo do inimigo,
porque o inimigo pode cercar você, mas ele não pode roubar de você o propósito que Deus colocou no seu coração e na sua vida. O inimigo quer colocar medo em nós, ele quer fazer com que nós venhamos retroceder, mesmo sendo fiéis. Então a fidelidade não é uma segurança que você não vai passar por sofrimento, e não é uma segurança que você não vai ser atacado pelo inimigo de Deus. Então veja bem uma coisa, Senaqueribe, que era o rei da Síria, ele resolveu atacar Israel, atacar Judá, e ao atacar Judá, ele veio com toda a sua potência militar. Existe uma estrutura arqueológica chamada Prisma de Senaqueribe. Eu até pedi para colocar a foto aqui. A Prisma de Senaqueribe, ela traz a prova real dessa história que nós estamos lendo na Bíblia. A própria arqueologia prova que realmente houve esse ataque. E nesse prisma, que está no Museu de Londres, que foi datado mais ou menos no ano 691 a.C., Senaqueribe escreveu aí, e ele escreveu o seguinte: quando Ezequias, o judeu, que não se submeteu ao meu jugo, cerquei 46 de suas cidades fortificadas, e o tranquei como um pássaro em sua gaiola em Jerusalém, a sua cidade real. Então, dentro do prisma de Senaqueribe, há o relato desse ataque. Mas veja bem uma coisa, não há o relato da vitória de Senaqueribe. Fala que ele atacou, que ele pegou as cidades de Judá e tomou 46 delas, colocou Ezequias em Jerusalém, mas a partir desse momento não fala-se mais nada. Isso significa que algo do céu aconteceu. E Senaqueribe, o rei da Síria, ele tinha nas suas mãos um poder militar muito grande. Além de ter um poderio militar muito grande, os assírios amedrontavam as outras nações porque eles eram extremamente violentos. Naquela época, os assírios, eles não brincavam. Eles, quando invadiam uma terra alheia para tomar posse dessa terra, a primeira coisa que eles faziam era decapitar a cabeça de crianças e de adultos. Os assírios não brincavam. Era um povo extremamente violento e uma cultura extremamente idólatra. E muitas vezes, nós vamos passar, mesmo sendo fiéis, por ataques do inimigo contra as nossas vidas, para justamente tentar nos parar. É por isso que o sermão dessa noite se chama Estratégias de Deus para uma Vida Vitoriosa. É por isso que eu fiz questão de colocar esse nome aqui. Por quê? Porque eu entendo que os ataques vão vir contra as nossas vidas. O inimigo muitas vezes vai nos fazer estar cercado em uma situação de pressão e de dificuldade. Mas nem toda guerra que nós vamos enfrentar nas nossas vidas é perda. Muitas vezes é só um tempo para que nós venhamos nos posicionar diante de Deus, para que Deus possa nos dar estratégias para podermos avançar. Então veja bem uma coisa, eu não sei como foi que você chegou aqui essa noite, eu também não sei as batalhas e as guerras que você está passando na sua vida. Mas uma coisa eu tenho plena certeza, o inimigo de Deus não vai fazer você recuar. O inimigo de Deus não vai fazer você parar e desistir. Muito pelo contrário. Quanto mais o inimigo nos ataca, mais nós vamos nos posicionar diante do reino de Deus. Quanto mais somos atacados, quanto mais as pessoas precisam da gente, mais nós vamos nos posicionar para ajudá-las, mais nós vamos nos colocar diante do Senhor para sermos fiéis ao Senhor. E o inimigo pode nos atacar, pode acontecer o que for, mas nós não vamos deixar de adorar o nome daquele que vive e reina eternamente. Ou seja, a sua guerra não vai determinar o seu fim. A sua guerra só vai te levar para um lugar de posicionamento. E aqui é o que eu estou falando da questão das estratégias que Deus vai nos dar. Então, no primeiro tópico aqui da mensagem, eu quero falar sobre fortalecer aquilo que é seu. Ou seja, fortaleça aquilo que é seu. Em 2 Crônicas 32, do 4 a 5, vai falar o seguinte: assim,
Um grande grupo se juntou e fechou todas as fontes e o riacho que atravessava a região, e eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou o Milo, ou o aterro da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. A primeira estratégia que Deus nos dá para vencer um ataque de Satanás, um ataque do inimigo de Deus, é nós fortalecermos aquilo que nós temos. E o que Ezequias fez? Quando houve a promessa do ataque de Satanás, o ataque de Senaqueribe contra ele, assim como a promessa de muitas vezes sermos atacados pelo inimigo de Deus, o que acontece é que nós precisamos ter pessoas do nosso lado, que nós possamos conversar, que nós possamos tirar experiências, aprender com outras pessoas. Então Deus sempre coloca na nossa vida grupos de pessoas que são especiais e grupos de pessoas que vão lutar junto conosco para vencermos as nossas batalhas. Então não adianta você querer vencer a sua batalha sozinho. Se você for lutar sozinho, você não vai conseguir. Mas Deus sempre coloca pessoas do seu lado para que possa te instruir, para que você possa vencer o inimigo da maneira correta. Então veja bem uma coisa: Ezequias, ao perceber que estava sendo pressionado dentro de Jerusalém, ele toma uma atitude. Ele chama um grupo de pessoas, um grupo de oficiais, e fala: vem aqui, nós precisamos tomar algumas decisões, atitudes, para nos guardar do ataque de Senaqueribe. E aí o que ele faz? Eles vão conversar e eles resolvem fazer uma coisa: eles resolvem fechar as fontes das águas. E aí você vai falar: o que isso tem a ver comigo? Você vai entender que tem muito a ver. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando o inimigo de Deus vai te atacar, é entender que você precisa fechar as fontes, para que o inimigo não tenha acesso à sua vida, que ele não tenha acesso a lugares que você permitiu que ele chegasse. Então veja bem uma coisa: talvez você tenha vivido a sua vida e não tenha percebido que tem deixado algumas brechas para que o inimigo ataque. As fontes das águas de Jerusalém nada mais são do que os lugares aonde eles recebiam a água potável para se alimentar, para beber, para matar a sua sede, para que tivessem vida. E se eles deixassem aquelas fontes abertas, o inimigo iria atacar por ali. Então nessa noite, eu queria te convidar a fechar as fontes e não dar brechas para Satanás atacar você. E como que eu faço isso, pastor? Você precisa ter cuidado com aquilo que você se alimenta, porque aquilo que você se alimenta é aquilo que você vai fazer. Então quais brechas nós muitas vezes deixamos no nosso coração? A brecha do orgulho, a brecha da soberba, a brecha de achar que somos capazes de vencer as nossas batalhas sozinhos. Nós deixamos brechas no nosso coração que o inimigo acha lugar para poder nos atacar e nos fazer parar. E o que Deus está querendo dizer para você nessa noite é que você precisa fechar todas as brechas que estão abertas. E fechar todas as brechas que estão abertas significa que você precisa ter controle sobre muitas coisas. E controlar as coisas, para nós, ter domínio próprio sobre as coisas, para nós muitas vezes é difícil. Porque vai requerer de nós renúncia, pagamento de preço e acerto de contas muitas vezes. O que você está falando, pastor? Eu estou dizendo que se você deixar uma brecha de uma mágoa na sua vida, é o suficiente para o inimigo te destronar, te tirar da onde você precisa estar. Se você não perdoar, aquela brecha que vai estar ali, vai te aprisionar, e é por aquele caminho que o inimigo de Deus vai te atacar. Se você não fechar as brechas que Satanás muitas vezes acha para o pecado oculto, para o pecado para levar você longe de Deus, se você não fechar essas brechas, muitas vezes o inimigo de Deus vai achar lugar para atacar a sua vida, para atacar a sua família, para atacar os seus filhos, para atacar o seu casamento. Então veja bem uma coisa: Deus está nos chamando a fechar todas as brechas e selá-las. E é como se Deus dissesse para nós:
olha, feche as brechas, porque o inimigo não vai atacar vocês e não vai achar lugar para poder fazer vocês pararem. Então, Ezequias começa fechando as fontes das águas. Depois ele faz o seguinte, ele reforça os muros de Jerusalém. E aqui é interessante que ele faz o seguinte, ele fortalece os muros e restaura os muros que estão para o lado de dentro da cidade, e ele constrói muros que estão para o lado de fora da cidade. Por dentro da cidade tinha muros que estavam quebrados, e ele vai e manda restaurar aqueles muros quebrados. E para o lado de fora ele constrói muros para o lado de fora, para que o inimigo não entre. E aqui, quando eu falo de muros, eu estou falando de valores, de famílias que têm valores dentro das suas casas, mas que por algum motivo quebraram muros e deixou os muros quebrados. E Ezequias, o que ele fez? Ele pediu para reconstruir aqueles muros para o lado de dentro, e mandou construir muros para o lado de fora. Eu quero dizer uma coisa, o inimigo de Deus, ele é especialista em saber aonde tem brechas. Então, se o seu muro está quebrado para o lado de dentro, se há contenda dentro da família, se a família não está protegida para o lado de dentro da casa, o inimigo de Deus vai achar lugar para atacar. E aqui eu quero falar uma coisa para os irmãos. Como que eu reconstruo os muros? E como que esses muros estão dentro da minha casa? O que são esses muros que estão dentro da minha casa? Como eu vou reconstruir para o lado de dentro? Muita coisa entra dentro da nossa casa e nós não percebemos. Seja pelo nosso celular, seja pela televisão, seja por uma série que você está assistindo em um canal aí, streaming, YouTube, por aí vai, e tantos outros canais que você vai ver. Tantas coisas entram dentro da nossa casa e nós muitas vezes não percebemos, porque nós deixamos o muro quebrado. Então você olha com carinho para aquilo que o seu filho tem acessado na internet. Olha com carinho aquilo que você tem visto no seu Instagram. Perceba que muitas vezes são aberturas que nós damos dentro de casa e o muro está quebrado, porque isso vai tirando de nós a oportunidade de orarmos em família, de podermos alimentarmos da palavra, de termos tempo a sós com Deus, de termos tempo de relacionamento com Deus. O inimigo vai roubando o nosso tempo e aí nós vamos ficando perdidos ali e os muros estão quebrados. E muitas casas têm recebido dentro da sala das suas casas uma quantidade de alimento que faz muito mal e precisa restaurar os muros. Então você restaura o muro para o lado de dentro, e aí você manda construir um muro para o lado de fora. E isso significa, sabe o quê? Que você não vai deixar entrar qualquer coisa do lado de fora para o lado de dentro. Você vai proteger a sua casa da fofoca, você vai proteger a sua casa de conversas vãs, de palavras tolas, de coisas ruins, de coisas que vão tirar a sua paz. E você vai trazer para dentro da sua casa a presença do Espírito Santo, um altar onde Deus vai ser engrandecido, onde Deus vai ser adorado. Parece que não é muita coisa, mas o que Ezequias fez foi proteger para o lado de dentro e para o lado de fora. Nós precisamos proteger os nossos filhos, proteger a nossa casa com valores, com princípios, com chamado. Tudo aquilo que Deus colocou na sua vida precisa ser protegido, porque senão, com o decorrer do tempo, o inimigo vai achar lugar para poder te atacar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Então Deus está chamando cada um de nós para protegermos as nossas famílias, pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Porque muros são lugares de proteção, de autoridade, de honra. E o que acontece é que Ezequias, além de erguer muros, fechar as fontes das águas, ele ergueu uma torre naquele lugar, para dizer o seguinte: nós vamos ficar vigilantes, para ver de onde está vindo o ataque. Não adianta fechar a fonte da água, não adianta colocar muro, mas se não colocar torre, não está vigilante para saber de onde está vindo os ataques. Por isso tenha discernimento espiritual, porque o inimigo de Deus é especialista em nos fazer olhar os problemas da nossa vida com os nossos olhos naturais, enquanto a batalha é espiritual. Deus está chamando o seu povo para ter direcionamento
e fechar os muros para o lado de fora, os muros para o lado de dentro, e colocar uma torre de vigia e dizer: nós estamos de olho para ver de onde está vindo o ataque. Nós sabemos o que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas, mas nós não vamos abaixar as armas, nós não vamos parar aqui e ficar esperando acontecer, não, nós estamos vigilantes. Porque a Bíblia diz assim, ela diz: quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Pensar estar em pé já é um bom sentido para nós estarmos vigilantes. Além disso, Ezequias organizou o seu exército. Eles construíram lanças, escudos. Segundo Crônicas 32:6 diz assim: pôs os oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-nos na praça, à porta da cidade, e lhes falou ao coração. E aqui eu quero trazer algo especial também. Ezequias fechou as fontes, colocou os muros, reconstruiu muros para o lado de dentro, colocou torre de vigia, construiu lanças e escudos, mas não adianta fazer nada disso, se você não acessar o coração daqueles que estão dentro da sua casa e estão perto de você. Isso faz uma grande diferença. Ezequias não só protegeu para o lado de fora e para o lado de dentro, mas ele acessou o coração dos seus oficiais e disse para eles: olha, nós estamos juntos aqui, vocês estão junto comigo, então não adianta ter arma, não adianta ter escudo, não adianta ter lança, se não tem um coração alinhado um com o outro. E aqui eu quero te falar uma palavra: nós precisamos acessar o coração do céu, aquilo que está no coração de Deus, para que o nosso coração esteja alinhado com aquilo que Deus quer para a nossa vida, para a nossa família e para os nossos irmãos. E quando você olha para um irmão que está passando por dificuldade, por problemas, por sofrimento, você tem que olhar e dizer: eu quero acessar o coração dele, eu preciso estar perto dele, eu preciso ajudá-lo nesse problema e nessa dificuldade, porque eu sei que o inimigo está ali atacando. Deus está trazendo um alinhamento para nós. Quando cada um de nós nos posicionamos, o céu responde às nossas orações com poder. Então Ezequias, a primeira coisa que ele fez foi a parte dele. E nós muitas vezes vamos orar a Deus, pedir a Deus, fazer jejum, fazer um monte de coisa, e Deus fala para nós: e aí, o que você vai fazer da sua parte? Você ora para mim ganhar a sua família, mas tem muro quebrado dentro de casa, tem fonte aberta, brecha para o inimigo entrar, e isso não vai mudar se você não mudar. Então, primeira coisa, a estratégia que Deus nos dá é fortalecer aquilo que Deus nos deu. Você tem um coração voltado para Deus, você tem uma casa que precisa ser protegida, você precisa estar vigilante todo o tempo, porque o inimigo não brinca de ser diabo, ele ataca sem piedade e sem dó. É difícil para nós entendermos que nós estamos numa batalha. E cada alma que se rende a Jesus, irmãos, cada pessoa que se prostra diante do reino de Deus, cada pessoa que se coloca diante do Senhor, é um ataque que vem porque o inimigo quer desanimar, quer nos fazer parar. Mas essa igreja é de Jesus Cristo, ela está debaixo da ordem de Jesus, o poder vem dele, é ele quem cura, é ele quem salva, nós apenas nos posicionamos naquilo que Deus nos manda fazer. Então fortalecer aquilo que é nosso é fundamental. Mas a guerra não se ganha só com a preparação humana. É hora de definir em quem confiar. E o segundo tópico dessa mensagem, eu quero falar sobre isso. Escolha em quem você vai confiar. Segundo Crônicas 32, 7-8 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está apenas o braço da carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar, para travar as nossas guerras. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Eu não sei qual é a batalha que você está passando, eu não sei qual é o sofrimento que o inimigo tem feito você passar,
Eu também não sei, muitas vezes, o que tem acontecido no seu dia a dia. Talvez você chegou aqui e ainda tem brechas que precisam ser fechadas, muros que precisam ser erguidos, vigilância, colocar torre de vigia. Mas mais do que isso, o Senhor te trouxe aqui para eu te falar essa palavra: seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não desanima por causa do rei da Síria, não tenha medo, porque o ataque do inimigo ele vai cessar, porque Deus não precisa de muita coisa para derrotá-lo. Então, se você chegou aqui desanimado, fraco, e eu quero te encorajar a prosseguir. Você continua firme, buscando o Senhor, orando. Não desanima, porque ainda o seu filho, a sua família não aceitou a Jesus. Continua orando, continua buscando, continua se entregando. Não desanima, porque a cura ainda não chegou na sua vida. Porque você vai continuar orando, porque você é forte, corajoso, você não teme, você vai avançar. O rei da Síria não vai fazer você parar, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O inimigo de Deus não vai parar o povo de Deus vai continuar avançando. A igreja é triunfante, ela é vitoriosa, ela não vai parar no meio do caminho, porque ela tem muita obra a se fazer. Então, Ezequias incentivou o povo e falou: olha, ele pode vir contra nós, com muitos ataques, com um exército violento, com um povo que vai querer nos tomar e nos matar, mas nós estamos debaixo da promessa de Deus e Ele vai nos sustentar. Então você tem que escolher em quem você vai confiar, porque sabe o que acontece depois de Ezequias falar isso? Senaqueribe manda os seus oficiais, e os oficiais de Senaqueribe vão até o povo. E eles chegam diante do povo e eles vão dizer o seguinte, segundo Crônicas 32, 18 a 19. Então, os oficiais de Senaqueribe gritaram em alto e bom som, na língua dos judeus, dirigindo-se aos moradores de Jerusalém, que estavam no muro, para atemorizá-los e assustá-los, a fim de conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, obra das mãos dos homens. Então, assim como tem uma voz vinda do céu, a voz do Espírito Santo, falando para nós: não desanima, seja forte, seja corajoso, não fica com medo dele não, ele vai parar, ele não vai conseguir derrotar vocês. De um outro lado tem uma outra voz dizendo: pode parar, não seja fiel não, não vai numa célula não, para que você está indo tanto em culto? Fica tranquilo, não vai acontecer nada não, está tudo tranquilo. Até porque você está buscando tanto esse milagre, mas nunca acontece. Já faz tanto tempo, Deus eu acho que esqueceu de você. Essa voz tenta te confundir para que você não creia nas promessas do Senhor. Então nós temos que escolher em quem nós vamos confiar. Se na palavra que vem do céu e a palavra que direciona a nossa vida, ou se a palavra que vem do mundo, que tenta nos desanimar e nos parar. Eu sei que tem muita gente aqui, aliás todos nós, estamos debaixo de uma promessa do Senhor. Deus tem um plano para as nossas vidas, Deus tem um plano para cada um de nós, mas muitas vezes o inimigo vai tentar nos colocar medo, para fazer com que a gente pare, para que a gente desanime, para que nós não venhamos a avançar, para que nós não creiamos nas promessas do Senhor. Mas veja uma coisa, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, e as promessas de Deus, elas não se frustram. Pode vir o que for, tempestade, ataque, pode acontecer o que for, Ele é soberano, Ele está no trono, Ele reina no alto e sublime trono, e Ele tem poder para continuar cumprindo aquilo que Ele prometeu na sua vida. O medo não pode controlar a sua mente. Deus está te dando autoridade para você mandar silenciar a voz do inimigo. Eu não quero ouvir mais essa palavra que diz que eu não vou conseguir avançar, que eu não vou ver os milagres acontecer, que a minha família não vai crer no Senhor. Eu tenho uma promessa que o Senhor vai alcançar todos, e eu creio nessa promessa. Interessante
que em 2 Crônicas 32:8, na parte B, fala que o povo ganhou confiança com as palavras do rei Ezequias. Ou seja, por meio de Ezequias, o povo creu que o milagre ia acontecer, que a batalha ia ser vencida pelo Senhor. E o interessante é que eles abriram os olhos e viram que Deus estava cuidando deles. Você vai ver com os olhos da fé o que a lógica não vai te explicar. O sobrenatural está a caminho. E quando nós olhamos o sobrenatural, nós percebemos que Deus continua cuidando de nós. E nós não vamos desanimar. Então, a preparação e a fé precisam agora se transformar em um clamor. Ou seja, eu fiz a minha parte, escolhi quem eu quero ouvir, e agora eu tomo uma última questão nessa estratégia, que é crer no sobrenatural de Deus. A palavra de Deus diz que, em 2 Crônicas 32, 20 e 21, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram ao céu. E o Senhor enviou um anjo que aniquilou todos os homens valentes, os líderes e os comandantes no acampamento do rei da Síria. Este retornou envergonhado à sua terra, e quando entrou no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. O que aconteceu? Ezequias chamou o profeta Isaías, e eles oraram e clamaram. Deixa eu falar uma coisa para você. Nessa noite, Deus quer liberar o sobrenatural sobre a sua vida. E talvez a batalha e a guerra que você está passando não está deixando você enxergar a vitória que Deus tem para você. O inimigo quer calar você, ele quer desanimar você, para que você não viva a vitória e não celebre o que Deus vai fazer. Então veja bem uma coisa, Ezequias não lutou a guerra sozinho, ele se colocou diante de Deus orando junto com um profeta. Deus, ele une propósitos, ele pega um que tem uma visão de governo e pega outro que tem uma visão profética e une os dois em prol de um povo. E eu quero dizer para você que Deus, ele vai começar a fazer união na sua vida, conexões na sua vida, para que você não lute as suas batalhas sozinho. O interessante é que eles começaram a orar e a clamar, orar e clamar. E aqui eu quero falar uma coisa, o clamor é o choro do coração de um homem quebrantado. Nós muitas vezes oramos, mas muitas vezes nós não clamamos. O clamar requer de nós o choro do nosso coração quando se quebranta. É quando nós falamos para o Senhor: Senhor, nós estamos cercados, não tem mais para onde ir, eu não sei o que fazer mais, essa situação já fugiu do meu controle, e agora somente o Senhor pode agir no meu lugar, somente o Senhor pode fazer na minha vida. Então nós precisamos crer no sobrenatural. Então você precisa orar com intencionalidade, porque oração não é uma religião, oração é uma estratégia de guerra, e Deus tem levado essa igreja para a oração. O Senhor tem nos dado a oportunidade de orar, e o céu muitas vezes vai responder o nosso clamor quando nós nos prostrarmos e clamarmos. É nesse momento que o céu se abre e Deus derrama sobre nós os milagres que nós precisamos viver. Então nessa noite eu quero te convidar a se colocar de pé e pensar um pouco sobre essa palavra. Primeiro de tudo, quem tem lutado as suas batalhas? O que você tem feito para fechar as brechas para que o inimigo não ache lugar para te atacar? Segundo ponto importante, quem você tem ouvido? E terceiro ponto importante, como você tem orado e clamado diante de Deus?
Ezequias, ele ensinou o povo que o povo precisava urgentemente orar, clamar, se prostrar, não desanimar, não olhar para as suas condições, mas crer no poder e na palavra do Senhor. Eu quero que você nessa noite, enquanto nós vamos louvar o Senhor, você se posicione, creia na salvação que vem do céu, não na salvação que vem do homem. Não creia nas palavras que dizem aí fora, mas creia na palavra de Deus, naquilo que Deus está falando por meio da sua palavra. Segundo Crônicas 32, 22 vai dizer que o povo, assim o Senhor salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os outros, e o protegeu de todos os lados. Você não vai precisar fazer nada, se você deixar Deus fazer tudo. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos a oportunidade de entendermos que as nossas guerras, as nossas batalhas, elas precisam ser vencidas com estratégias de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê estratégias para vencer as nossas batalhas. Nós precisamos falar ao Senhor: Senhor, eu já tentei tanto lutar com as minhas mãos, com as minhas forças, mas eu nunca venci, eu desanimei, eu parei. Mas essa noite, Senhor, eu quero renovar as minhas forças diante de Ti, e crer que o Senhor vai lutar as minhas guerras, vai lutar as minhas batalhas, e eu vou colocar os muros nos seus lugares, eu vou fechar as fontes para o inimigo não atacar, eu vou erguer torre, mas mais do que isso, eu vou clamar crendo que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, e eu vou crer também no seu sobrenatural, que eu não preciso fazer nada, porque se o Senhor mandar um anjo, é o suficiente para o inimigo parar o ataque, para ele não chegar até nós. Tem pessoas aqui que têm passado por tantas batalhas, tantas lutas, e têm tentado lutar com a sua própria força. Nessa noite o Senhor está falando para você: pare de lutar com as suas forças. Para de criar estratégia humana para vencer batalha espiritual. O que vence batalha espiritual é estar debaixo da ação de Deus, do sobrenatural. E quando eles venceram a batalha, o que aconteceu foi que o povo levou ofertas a Jerusalém. Segundo Crônicas 32, 23 fala: muitos levaram ofertas a Jerusalém para o Senhor, presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá, ou seja, honraram o seu rei, e dali em diante ele foi muito respeitado por todas as nações. A vitória que você precisa não virá por armas terrenas, mas por estratégias do céu. O Senhor já está movendo o invisível. Você pode até não ver aqui essa noite, mas o céu está se movimentando. E quando o céu se movimenta, muitas coisas acontecem. Deus está movimentando o céu para te dar livramento, para te honrar onde você foi desonrado, para te dar direcionamento e discernimento do tempo que você está passando, porque essa guerra não é sua, essa batalha é do Senhor. E nós vamos louvar o Senhor nessa noite. E se você tem uma batalha que você não consegue vencer e precisa de uma ajuda em oração, lembra que Ezequias chamou Isaías para orar. Eu quero te convidar a vir aqui na frente e entregar a sua batalha diante do Senhor. E vai ter homens e mulheres que vão orar por você, vão guerrear com você, vão entrar na batalha com você, para que o Espírito Santo derrame as bênçãos dele sobre a sua vida. Vamos louvar o Senhor nessa noite.